Muito bem. Eu vou começar apresentando o curso, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre a calculadora, porque ela é uma calculadora muito importante para o nosso curso, ela acaba sendo muito requisitada em muitas matérias que a gente tem. E eu vou apresentar sobre o menu e um pouco mais sobre a calculadora. Pode passar, Bruna, se você quiser. Bom, pode passar, Bruna, por favor. Para a gente começar o curso, como eu disse, a gente tem que entender um pouco mais sobre a calculadora. Ela tem muitas opções, muitas funções, e o mais importante para a gente começar a utilizar ela é entender sobre os shifts. O que são os shifts? São as teclas que a gente pressiona para acessar todas as informações e tudo que a calculadora oferece para a gente. A gente tem 3 opções de shift: o shift alfa, o shift esquerdo, que também é o shift branco, e o shift direito, que é o shift laranja. Como vocês podem ver, na calculadora, nos botões dela, você tem dentro das teclas normalmente 2 opções com cores diferentes e acima delas também. Você tem opções com cores diferentes. É meio dedutivo, mas assim, cada cor representa uma função. Então, por exemplo, se você quer desligar a sua calculadora, você tem que pressionar o shift laranja, é só um exemplo, o shift laranja, e em seguida você pressiona a tecla ON, porque acima da tecla ON tá em laranja o OFF. Então é assim que você acessa essas funções. Isso é só um exemplo, mas você faz exatamente desse modo com todas as opções que tem nas calculadoras, que tem na calculadora. É muito importante não esquecer dos shifts, porque senão isso pode dar muita alteração depois no processo quando você estiver utilizando ela. Bom, a calculadora, ela possui 2 modos de operação. Esses modos de operação, eles indicam um pouco sobre o funcionamento que você tem da calculadora. Para você alterar esses modos, você vai através de um menu. Esse menu eu vou explicar ele depois, mas eu achei que seria melhor explicar o que são esses modos antes de explicar como acessá-los. Primeiro a gente tem o modo algébrico. É o modo mais usual da calculadora, né? O que as pessoas costumam mais utilizar. Ele é muito semelhante às calculadoras comuns, então uma calculadora Cássio ou qualquer outra calculadora científica que você tenha. Nele, você vai inserir todos os suas variáveis, também as suas operações, e é muito importante lembrar de colocar colchetes, parênteses, tudo na ordem que seria realizado no papel mesmo. Com isso, você vai apertar Enter e vai aparecer o resultado para você e também a operação. No primeiro exemplo que a gente tem aí no slide, você aparece a pessoa, né, no caso, inserindo a equação que ela quer resolver, e aí depois do Enter, aparece a equação que ela digitou e o resultado também. Como vocês podem ver também no exemplo, ela colocou colchetes, parênteses, para indicar a ordem que ela queria ser resolvida, que fosse resolvida. Quando você estiver utilizando o modo algébrico, como está mostrando no exemplo, vai ficar no canto superior direito escrito um ALG, que está mostrando que você está na opção modo algébrico selecionado. E você pode fazer também algumas alterações na sua equação. Então, imagine que você fez uma equação com vários passos e você cometeu algum erro ou você esqueceu de anotar algum valor. Você pode voltar nesses valores. Para isso, você tem uma tecla na calculadora, que é a tecla HIST. Então, você pressiona essa tecla e depois você vai acessar os seus valores e aí você acessa os seus valores utilizando as setinhas da calculadora e você clica em Enter e acessa o valor que você deseja. Ou você também tem a outra opção. Você pode acessar a função Answer da calculadora. Para isso, você usa o Shift branco e o Enter, e aí a calculadora vai acessar a função Enter. Nessa função, ela é parecida com a função HIST, mas a função HIST ela vai sempre dar para você os valores mais próximos da equação que você fez. Então, imagina que você fez uma equação de 5 passos. Ela vai te dar mais ou menos a metade desses valores para você acessar. No Answer, você vai ter todo o passo a passo que você selecionou dessa equação, e aí, utilizando a setinha, você vai até o passo que você deseja, aperta Enter, e depois, se você quiser nesse valor alterar o começo ou o final da equação, você usa as setinhas direita e esquerda para acessar.
O segundo modo é o modo RPN. É muito importante dizer que nesse modo não aparece nada na calculadora. Então, se não estiver aparecendo um ALG no cantinho, significa que você está no modo RPN. Ele é um modo que pode parecer um pouco confuso no começo, mas ele é o mais usual de ser utilizado. Até porque algumas funções da calculadora, elas não funcionam no modo algébrico, elas só funcionam no modo RPN. Como que você faz? Ele é um pouco confuso, como eu já disse, mas primeiro você vai fornecer o número para a calculadora e depois você vai falar para ela o que ela vai fazer com esse número. Eu fiz um exemplo aqui para vocês, só para vocês entenderem mais ou menos. Imagina que vocês estão fazendo uma divisão simples, e aí vocês querem dividir 41 por 3. Como que vocês vão fazer essa divisão? Você vai apertar o 4, o 1, depois o Enter, depois o 3, depois o Enter, e depois você vai apertar dividir. Então ela vai entender que você selecionou o 4 e o 1, o Enter, e depois o 3, e depois a opção Enter de novo para dividir essa equação. E aí vai aparecer o resultado. Isso é fácil, porque vai aparecer também o passo a passo, e também se em algum momento você quiser alterar, você vai lá, aperta Enter, e aperta, por exemplo, eu não quero mais dividir, agora eu quero multiplicar. Você vai lá, aperta Enter, e multiplica, e coloca o multiplicar. Então aí ela vai fazer a mesma coisa com os mesmos números que você tem, só que, multiplicando. O hist e o answer, ele não funciona nessa operação, então, como eu disse, já fica toda a equação escrita para você, você só vai alterando, mas o hist e o answer não funcionam. Então, se você selecionou um valor e depois você quer mudar ou você quer acessar ele de novo, você não vai conseguir.